Hoje nós vamos falar do programa Desenrola Brasil, da escala 6x1 e de tudo que esses dois projetos, que esses dois programas, né? A gente pode se dizer assim que são dois projetos, não vou entrar nessa questão mais política, mas voltando para o lado econômico, o que essas duas intenções têm de benéfico e maléfico aí para o nosso sistema econômico e também para a nossa sociedade, que é o mais importante, tá bom, pessoal? Eu sou JG FinPro e antes de começar, já dá um joinha, curte esse vídeo aí, compartilha o canal para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Recentemente aí, tá, a gente teve a aprovação desse novo programa, né, o Desenrola Brasil. Programa esse, pessoal, que já existiu no passado, já teve uma forma de aplicação desse programa e ele não alcançou ali, né, devidamente o que era esperado pelas autoridades aí quando vieram a criar esse programa, tá bom, pessoal? Então, agora ele tem uma segunda versão, a gente está chamando de novo programa Desenrola Brasil aí, e eu venho trazer para vocês algumas informações sobre o lado positivo do que vocês podem estar utilizando esse programa para estar se beneficiando, né? Aqueles que precisam estar utilizando dos benefícios que esse programa pode estar trazendo. E também a gente vai falar da tão famigerada aí, escala 6x1, né, pessoal? O fator econômico dessa decisão, o que isso pode estar influenciando e tentar minimizar os erros que a gente vem escutando diversas pessoas aí, tanto na internet como no dia a dia, tirando conclusões por vezes equivocadas sobre esse assunto, né, pessoal? Então, a gente tem um teor econômico e político em torno desses dois assuntos. A gente vai desmembrar eles agora para que todos vocês possam estar entendendo de forma mais tranquila, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou começar falando aí, né, pelo Desenrola Brasil, que é um programa que foi criado em meados do próprio governo Lula aí, no início desse mandato e no mandato anterior. Então, ele veio para tentar fazer com que as famílias tivessem acesso à quitação de empréstimo, dívidas, enfim, a partir de juros mais baratos, tá? Então, esse programa ele visa obrigar os bancos, os fornecedores desse crédito devedor a facilitar o acesso à quitação, tá? Lembrando a vocês, pessoal, que quitação de dívida, ela já é um direito, tá bom? Então aquele pessoal que já me acompanha aqui há algum tempo, já me acompanha nas redes sociais, no Instagram também, eu falo bastante isso. A quitação de dívida, ela é um direito seu. Quitar uma dívida antecipada com desconto, ela está prevista, tá? Principalmente no nosso Código de Defesa do Consumidor, mas já tem diversos aspectos jurídicos aí que amparam, né, o consumidor, aí ele está quitando a dívida, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, pode estar colocando aqui nos comentários, a gente vai responder. Pode me chamar no direct no Instagram que eu respondo também, tá bom, pessoal? Então, iniciando aí, tá? Então, o que é o programa Desenrola Brasil, pessoal? O Desenrola Brasil foi um programa criado pelo governo federal para ajudar brasileiros endividados a renegociar as dívidas e recuperar o acesso ao crédito. O programa surgiu em 2023 e em um cenário de alto endividamento das famílias, juros elevados, crescimento da inadimplência, onde milhões de pessoas acabaram ficando aí com seus CPFs restritos, né, pessoal? E qual seria o objetivo básico aí desse programa, né, pessoal? Então, o objetivo seria permitir que milhões de brasileiros renegociassem as suas dívidas com as condições facilitadas e voltassem a ter acesso ao crédito, né, pessoal? Então, quando a gente paga uma dívida, né, nitidamente a gente quer se livrar daquela dívida ali, mas a nossa verdadeira intenção é voltar para o mercado, né? Seja através de financiamentos, através de empréstimos bancários, enfim, para que de certa forma a gente gerencie a economia, né? A gente coloque dinheiro novamente no mercado. E a ideia do governo com um programa desse também é fazer com que as pessoas endividadas, que estão ali de certa forma excluídas, né, do meio econômico, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar a dívida, então em tese também não tem dinheiro para gastar, né, pessoal? Se ela não tem dinheiro para gastar, ela não consome, né? Tirando ali os insumos básicos, a gente sabe que a pessoa tem que sobreviver, então ela vai ter o mínimo ali para estar sobrevivendo, mas o giro, né, da economia como um todo, ele trava, ele dá uma segurada ali, como se estivesse pisando no freio. Por quê? Porque a grande massa, pessoal, do país, né, a gente tem aí
mais de 200 milhões de brasileiros, a grande massa desse povo está endividada. Então a gente tem hoje aí mais de 80% das famílias endividadas, o que gera um travamento na economia. Então o dinheiro não circula por conta de tantas dívidas. Então a ideia inicial seria essa, né? Fazer com que as pessoas tivessem acesso de novo ao crédito e fizessem esse dinheiro circular e beneficiando a economia, né, como um todo. Fazendo aí comerciantes, tá vendendo mais, enfim. Basicamente, o dinheiro está circulando novamente na nossa economia, tá bom, pessoal? Então, o objetivo é permitir que as pessoas com dívidas atrasadas negociassem seus débitos com descontos significativos. Isso aqui é muito importante, tá bom, pessoal? O desconto ele tem que valer a pena, e eu vou falar disso mais para frente, para aqueles que aqui estão e precisam tá negociando alguma dívida, tá? Apesar de ter um aspecto mais político nesse programa, a gente sabe disso, não vou entrar nessa seara mais política, mas a gente sabe que tem um ar mais político, mas tem oportunidades boas aqui. Então, pessoas realmente podem precisar e tem algumas oportunidades que vão valer a pena. Alguns valores muito acima por conta de juros vão estar caindo bastante. Além de ter esse desconto, ainda vão ter facilitações, né? Parcelamento, com entradas pequenas, em cima do valor abatido, tá bom? Então, pode funcionar para algumas pessoas, não todas, tem que ser avaliado caso a caso, tá bom? Mas, vamos lá. Então, com o Desenrola Brasil, né, vai ser possível, né? Isso aqui que eu tô falando, pessoal, já vem desde o programa anterior, tá? Ainda vou chegar no programa novo. Então, obter descontos significativos, como eu já falei aqui, parcelar em condições que cabem no seu bolso, e aí você vai ter que avaliar particularmente qual que é a sua condição, né? Renegociar de forma simples, rápida e segura. Então, eu tenho observado, pessoal, que principalmente pelo aquele programa do Serasa, um aplicativo do Serasa, vem aparecendo ali oportunidades, tá? Algumas pessoas estão recebendo mensagem dos bancos ou dos credores, enfim, dos donos das dívidas, de quitação. Então, avalie essa proposta, veja se vale a pena, se cabe no seu bolso, e se fizer sentido para você nesse momento, tenta fazer a quitação, porque vai te ajudar a retornar ativamente aí para a nossa economia, tá bom? Então, parcelamento, né, em condições, renegociação simples e recuperando o acesso ao crédito e voltar a ter tranquilidade financeira. Isso aqui a gente tem dois lados, né, pessoal? O recuperar o acesso ao crédito é para você, né? Isso aqui é muito importante. E ter tranquilidade financeira já gira mais em torno do governo. O governo quer que você tenha tranquilidade financeira para você voltar para o mercado financeiro como um todo, você volte a gastar, você volte a negociar. Isso é bom, tá? Então esse é o lado bom do projeto. O programa, ele dando certo dessa vez, vai trazer uma grande massa da sociedade que estava excluída financeiramente de volta para o mercado, tanto de trabalho como de consumo. Tá bom, pessoal? Então o objetivo é claro, é dar novas oportunidades, aliviar o peso das dívidas e ajudar milhões de brasileiros a recomeçarem. Então, basicamente, é trazer de volta aquelas pessoas que estão excluídas do mercado de consumo, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante para a gente que está aqui dentro do objetivo econômico, pessoal, ter movimentação, ter um mercado funcionando durante os dias aí, as pessoas estarem realmente pagando suas dívidas, tendo mais acesso ao crédito, vai estimular, incentivar a economia como um todo a se fortalecer. E venhamos e convenhamos, a gente precisa, né, pessoal? Principalmente no Brasil, tá bom? A gente pode estar conversando de algumas oportunidades, mas aí vocês coloquem aqui nos comentários, podem colocar as dúvidas e a gente vai aprofundando o assunto, tá bom, pessoal? Então vou tentar ao máximo informar vocês aqui do geral, tá? Então vamos lá, como funcionava antes, no caso, né? Como está funcionando e vai ser renovado com um novo... Foi renovado, né, alguns dias atrás aí o lançamento do novo projeto. Então o programa funcionava da seguinte forma: o programa era dividido em faixas de renda e perfil devedor, tá? Então a principal modalidade era voltada para pessoas de baixa renda com nome negativo e permitia as seguintes situações, tá?
Descontos já eram elevados, parcelamento já tinham renegociação, participação em diversos setores, ou seja, o que é importante aqui? É um programa que o governo lança, o governo tem esse projeto um pouco mais político, mas enfim, mas tem-se uma aceitação dos credores, das lojas, dos varejistas, dos bancos, tem que ter uma aceitação. E por incrível que pareça, está tendo uma aceitação grande aí, os credores estão comprando essa briga aí, estão fornecendo, tá, opções de quitação para os seus clientes. Então isso é muito bom, gira a nossa economia. Volto a repetir, faça sua avaliação, veja se a proposta que estão te fazendo é viável, né? Se vale a pena para você. Se ficar com alguma dúvida, pode me chamar aqui ou lá no Instagram, manda sua dúvida, fala do seu caso, terei o maior prazer, terei a imensa satisfação de estar auxiliando, tirando dúvidas aí de vocês, tá bom, pessoal? Então é só me chamar, Instagram, JGFinPro também, tá com o selinho azul lá, confiável, pode mandar mensagem, vou estar falando diretamente com vocês, tá bom? Então, os resultados da primeira fase, segundo os dados oficiais, né, mais de 15 milhões de pessoas foram beneficiadas. Então, é o que eu falei para vocês, 80% da nossa sociedade está endividada, isso é um dado oficial, tá bom? 15 milhões, ela não é nem 10%, tá, pessoal? Então, realmente o programa, ele não alcançou um número de endividados tão grande, porém, arrecadou aí, né, cerca de 53 bilhões aí, que foram renegociados. Então, houve uma redução na inadimplência entre os grupos mais vulneráveis e isso é bom, tá, pessoal? Isso é bom. Então, aqui vai um adendo, né? Apesar dos números expressivos, as análises econômicas apontaram que o programa alcançou aproximadamente metade do público inicialmente esperado pelo governo. Ou seja, o governo esperava cerca de 40 milhões de brasileiros renegociando as suas dívidas. E aí, esse alcance chegou em cerca de 15 milhões. Tá? O que significa um número baixo para a quantidade de pessoas que a gente tem endividadas no nosso país, mas qualquer dívida eliminada é bom pra gente, né, pessoal? Então, assim, funcionou de certa maneira, por isso, acredito eu, na minha humilde opinião, que o governo tenha retornado com esse projeto, e não pela questão política. Tá bom? Acredito eu que tenha sido para beneficiar nós, brasileiros como um todo, tá bom, pessoal? Então, em tese faz sentido, tá? Vamos seguir. Não vamos entrar em política nesse momento, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O novo Desenrola Brasil, como que ele vai funcionar, pessoal? Nesse ano de 2026, o governo lançou uma nova versão do programa, como eu falei para vocês. Entre as principais medidas anunciadas estão descontos de até 90%, parcelamento de até 48 meses, juros reduzidos, possibilidade de utilização do FGTS em algumas modalidades. E aqui vai um ponto muito importante que eu preciso falar para vocês. Pessoal, FGTS é um direito nosso, seu, de todo trabalhador, seja ele informal, seja ele de carteira assinada, seja ele empreendedor, seja ele qual tipo de trabalhador for, o FGTS, aqueles que possuem, claro, ele é um direito do trabalhador e vem se mexendo rotineiramente nesse direito de todas as maneiras a tentar beneficiar o detentor desse direito do FGTS, menos dando o dinheiro na mão do trabalhador, porque o nosso governo brasileiro, e aí é sem lado político, tá, pessoal? Sempre foi assim, em todos os governos que passaram. O brasileiro não tem acesso ao seu saldo, em tese, porque o brasileiro não tem condições psicológicas ou de educação para lidar com o seu próprio dinheiro. Tá bom, pessoal? Então é isso que acontece. Para quem não sabe, o FGTS ele é um direito privado de vocês, porém o governo, com a explicação de que o brasileiro não tem escolaridade ou educação financeira suficiente para cuidar do próprio dinheiro, o governo toma conta. E aí ele vai liberando pequenas porcentagens nesses programas. Recentemente a gente teve, né, o grande caso aí dos empréstimos com FGTS, o empréstimo do trabalhador, onde os juros chegava a superar o valor que está retido no fundo, porém era liberado para o trabalhador pegar empréstimo,
pagar quase 2 vezes de juros, mas para pegar o dinheiro propriamente dito, o governo não libera. Então a gente tem outras explicações, esse dinheiro não vem do governo, vem dos bancos, os bancos ganham dinheiro. Tem outras explicações aí que a gente poderia estar entrando aqui, mas ficaria muito longo o nosso vídeo. Se ficarem com mais dúvidas, podem colocar aqui no privado, nos comentários, ou me chamar no Instagram que eu tiro as dúvidas, tá bom? Mas tem um ar político mais forte nessa questão do FGTS. Mas tá podendo ser usado para quitação de dívidas. Então, assim, é melhor que o empréstimo. Isso aqui eu posso dar total certeza. Você pegar o teu fundo de garantia como empréstimo, né, usar ele como garantia ali para pegar um empréstimo e pagar o dobro é ruim, tá? A depender da situação, é prejudicial para o restante da vida da pessoa, entendeu? Então, o FGTS utilizado para o Desenrola Brasil é uma possibilidade aí viável, tá bom? Meu telefone tá tocando aqui, eu não vou atender não, beleza? Vamos lá. Continuando. O objetivo continua sendo reduzir a inadimplência e estimular o consumo e as atividades econômicas, como eu venho falando para vocês. Então, o objetivo é estimular a economia, colocar a economia para funcionar aí, né? Para as coisas darem certo, voltarem a darem certo, tá? Então, a inclusão de famílias, estudantes, produtores rurais e empresas em diferentes frentes do programa. Então, a parte que não tinha no primeiro programa era essa inclusão maior e o uso do FGTS também não tinha. Então, é novo essa questão. O parcelamento ele ficou mais flexível e os descontos também aumentaram um pouco. Isso aqui vem da integração aí da questão econômica do governo com os credores, né, da dívida. Então, esses descontos maiores é para o programa dar certo. Então, o governo está fazendo esse esforço aí. Tá, volto a repetir, pessoal. Questão política aqui. Eu estou falando da questão econômica e do benefício que esse programa pode estar ajudando, tá? É lógico que a gente sabe que um programa desse nunca seria lançado aí no primeiro ano de governo, então ele está sendo lançado no ano de eleição, então fiquem atentos a isso, tá? Mas eu estou falando aqui da questão econômica e de dívidas. Meu trabalho, minha função aqui é esclarecer a vocês educação financeira e não educação política, tá? Apesar de que alguns assuntos a gente não tem como não entrar nessa questão mais politizada, mas não é o caso agora nesse momento, tá bom? Então, o objetivo em tese está sendo alcançado com esse novo programa, tá bom? Já tem uma aceitação grande dessa segunda parte e a gente está acompanhando, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar agora no assunto da escala 6x1. Então, antes da gente entrar na questão da escala 6x1, pessoal, então reforçar para vocês essa questão do Desenrola Brasil. Pessoal, eu tenho visto, tá? Inclusive, parentes próximos e amigos aí já fizeram contato comigo perguntando se valia a pena e eu dei a minha opinião, expliquei como pode valer a pena, como eu estou explicando aqui para vocês. Então, sim, pessoal, se ficar com dúvida, pode fazer contato, coloca aqui nos comentários e a gente tira a dúvida. Mas, a princípio, mesmo sendo num ano político, mesmo sendo num ano de eleições, mesmo sendo uma questão mesclada entre economia e política, nesse momento pode estar ajudando bastante os brasileiros, principalmente aqueles endividados, tá bom, pessoal? Então, agora sim, vamos para a nossa PEC 6x1, tá bom, pessoal? Então, nessa semana foi votado aí o fim, né, da PEC, foi votada a PEC aí para o fim da tão famigerada escala 6x1, onde nossos queridíssimos políticos aí decidiram que trabalhar 6 dias e folgar 1 não mais é suficiente para a qualidade do bem-estar das pessoas, tá bom, pessoal? Então entenda a proposta aí aprovada na Câmara, pessoal. A chamada PEC do fim da escala 6x1 trata da redução da jornada semanal de trabalho do Brasil. Atualmente, na Constituição permite até 44 horas semanais, uma escala comum de até 6 dias trabalhados para 1 de descanso, e a proposta aprovada na Câmara vai prever uma redução para 40 horas, 2 folgas, manutenção dos salários, e esse aqui é um tema que a gente pode estar discutindo, e a regra de transição para a adaptação das empresas é outro tema importantíssimo que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? O objetivo é promover mais qualidade de vida para os trabalhadores com equilíbrio entre produtividade, saúde e bem-estar. Mais bem-estar, mais tempo com a família, produtividade e impulso à economia e ao consumo.
Parece perfeito, né? Parece muito bom. Se entre linhas não tivessem várias pegadinhas. Basicamente, pessoal, se eu quero te deixar em casa como empresário, isso tem um custo para mim, tá? Então, está se havendo uma campanha muito grande na internet, dos influenciadores, até da grande mídia, tentando mostrar para vocês que isso é bom para grande parte da economia. E eu não vou ser hipócrita aqui de falar para vocês que não é, tá? Eu quero. Se você perguntar para qualquer economista, qualquer pessoa que tenha o mínimo de integridade, coração, ela vai dizer para você, cara, eu quero que a pessoa trabalhe menos. Claro, quem não quer? Quem não quer trabalhar menos, continuar ganhando pouco, a mesma coisa, ou ganhar até mais, trabalhando menos e ganhar mais. Na verdade, esse é o grande objetivo, não é? A gente trabalha para conquistar e transformar essa conquista em investimento, rendimento, para que a gente possa diminuir a nossa carga de trabalho e aproveitar um pouco mais a vida. Isso é fato. Então, eu quero, claro que eu quero. Por mim, reduziria para 3 dias semanais. Mas não dá. É economicamente inviável. E eu vou mostrar para vocês no decorrer agora do nosso contato, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí alguns argumentos aí bastante favoráveis, né? Então, os defensores da proposta aí afirmam que a escala 6x1 reduz a qualidade de vida, aumento de casos de esgotamento físico e mental, 2 dias de descanso podem melhorar a produtividade, diversos países discutem a redução da jornada, sem redução salarial, que esse é o ponto mais crucial dessa discussão. A medida pode favorecer a convivência familiar e lazer. Pessoal, sim, tudo isso aqui é verdade, tá? Tudo isso aqui é verdade. O fim das classes por representa um avanço na qualidade de vida no respeito ao trabalhador? Sim. Tudo que está escrito aqui é verdade. Tudo que está escrito aqui é verdade. Nada aqui é mentira. Tá bom? Porém, aqui só fala os benefícios. Aqui só está dizendo os benefícios que os trabalhadores vão ter. Mas nós, adultos, cientes do nosso poder de escolha, né? Enfim, a nossa vida como adulto não é um morango e a gente tem que arcar com as consequências, tá bom? Então vamos falar um pouco das consequências e das preocupações aí, onde a gente tem grandes críticas, grandes preocupações por grandes influenciadores e produtores de conteúdo e economistas em geral, tá bom, pessoal? Então, os setores empresariais e economistas que demonstram preocupação argumentam que as empresas podem enfrentar um aumento de custo, isso é fato. Se você tem 10 empregados e agora você vai ter que fazer o trabalho dos mesmos 10 com 5 ou com 6, teu custo vai aumentar. No mínimo, você vai ter que contratar mais pessoas, tá? Isso é fato. Pequenos negócios podem ser mais impactados, também é fato. Vou explicar um por um para ficar mais fácil, tá bom, pessoal? Então, as empresas podem enfrentar um aumento de custo? Pode, como eu acabei de falar. Então, se você tem menos produtores, né, menos empregados ali trabalhando para fazer o mesmo serviço, esse serviço vai ficar ou mais demorado ou mais custoso. Isso é fato, questão matemática. Você não tem como não argumentar isso, tá bom? Os pequenos negócios vão ser mais impactados? Sim. Se você tem 1.000 funcionários e tira 200... você ainda consegue trabalhar ali com 800, 700, né? A depender do serviço. Você vai colocar uma máquina ou outra ali para fazer um serviço ou outro que pode estar melhorando a empregabilidade. Mas se você tem só 10 ali na sua padaria, no seu mercadinho, 10, 5 funcionários, e você diminui isso pela metade, seu serviço vai continuar sendo realizado? Basicamente não. Você não vai conseguir manter o ritmo de trabalho. Isso é fato. Se você tem aqui minimamente uma casa, né, onde você mora agora, né? Aqueles que felizmente podem dizer que tem uma moradia aí, aqueles que não têm, podem tentar se identificar, né, o mais próximo possível aí da realidade. O exemplo que eu vou dar é o seguinte: você tem ali uma moradia, e aí você é uma mãe de família e 2 filhos, tá? Você tem uma filha mais velha que te ajuda e 2 filhos pequenos. Então você, como mãe, como pai ali, como dono né, como gestor dessa casa, você varre a casa, lava, passa, cozinha, faz tudo. A sua filha mais velha, ela te ajuda.
tá bom? Ela varre uma casa, ela ajuda ali na limpeza, ajuda a olhar os irmãozinhos mais novos. Show de bola. Perfeito? A grande realidade dos brasileiros hoje é essa. 2, 3 filhos ali, pequenos, uma um pouquinho mais velha aí que ajuda já, o filho mais velho que já começa a crescer, ajudar ali os pais no dia a dia, enfim. Isso é fato. Com essa realidade todo mundo aqui vai se enquadrar. Imagina se eu pego, ó, esse teu filho mais velho aqui que te ajuda, eu vou dar férias pra ele, tá bom? Indefinidamente. Vou tirar ele aqui. Você não tem mais essa ajuda, tá? Teu filho tá aqui, foi estudar fora, tá lá nos Estados Unidos estudando. Você não tem mais essa ajuda. O seu dia a dia vai continuar o mesmo? Você vai continuar as suas tarefas ali? Você vai fazer, você vai dar um jeito de fazer. Ou você vai ensinar os mais novos a te ajudarem, ou você vai duplicar o teu trabalho. Alguma forma você vai dar, eu sei disso. Mas vai ficar a mesma coisa? Não vai. Basicamente é isso. Nós estamos tirando dois pequenos empresários, dos grandes eu vou entrar nessa seara agora, os grandes eu vou falar depois do que isso pode gerar. Mas dos pequenos, fatalmente você está tirando mão de obra do pequeno empresário ali e ele vai sofrer. E ele não vai conseguir manter. Provavelmente ele não vai conseguir contratar outro, porque ele já está ali na dificuldade que todos os empresários no Brasil estão. Impostos altos, carga máxima, um imposto novo a cada mês, arrecadação nas máximas e nenhum retorno. Não vai dar certo, tá bom? Minha mensagem, por enquanto, é essa. Por que essa discussão ganhou força, pessoal? A pauta cresceu nos últimos anos por causa do debate global sobre saúde, mudanças nas relações de trabalho após a pandemia, né? Que a gente teve a questão aí a gente teve a questão do trabalho remoto, né, em casa, do home office, tá bom? Produtividade, a gente teve bastante discussões sobre o home office dar uma produtividade maior, enfim. Movimentos sociais, e aqui entra a parte política, sindicatos, né? Como se alguém do sindicato trabalhasse, é fato que o sindicato vive do teu dinheiro. Olha só, deixa eu trazer para mim aqui para falar uma coisa para você. Você que tem sindicato no seu trabalho, eles não trabalham, ele vive do seu dinheiro. Você paga uma contribuição para eles dizerem que te representam. Eles não trabalham. Pelo amor de Deus. O sindicato, ele não serve para nada para você trabalhador. Tá bom? YouTube, me perdoe, tá bom? Não estou fazendo campanha política aqui. Só estou falando uma realidade. O sindicato não trabalha, ele vive da sua contribuição. Como outros entes aí governamentais, mas tudo bem. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. E aí, exemplos internacionais de redução de carga horária. Isso aqui, Jesus. Isso aqui é o seguinte, ó. A gente tem uma ala mais politizada baseando essa decisão de diminuição de carga horária, baseando-se em países ricos. Suíça, Suécia, Alemanha, enfim. Países onde a moeda deles consegue comprar minimamente a sobrevivência. Países onde a gente tem uma devolução de carga de impostos em serviços para a sociedade grande. Essa não é a nossa realidade, pessoal. Não é. A nossa realidade é de trabalho ao máximo para tentar sobreviver. Porque a nossa carga de impostos é altíssima. A gente não tem um serviço público de qualidade, a gente não tem educação, não tem saúde, enfim. É a realidade do Brasil. Não dá para se comparar com países desenvolvidos. Não dá, infelizmente não dá. Tá bom? E aí, a gente tem os impactos econômicos. Tá bom, pessoal? Então, o impacto econômico, ele tem dois lados dessa questão do Desenrola Brasil e da nossa escala 6x1, tá bom? De certa forma, estão ligados, está dando certo, mas o Desenrola Brasil busca recuperar a capacidade financeira das famílias e reduzir a inadimplência. Já a discussão sobre o fim das classes 6x1 envolve qualidade de vida, produtividade e distribuição do tempo de trabalho. Aí eu volto a falar para vocês. Uma coisa não está ligada à outra. Se você não tem dívidas, se você tem emprego, se você tem renda, você não tem uma qualidade de vida melhor? Sim, né? Só que tem uma conta que não fecha. Como você vai pagar a dívida se você não tem renda? E aí
é uma coisa que ninguém está falando, pelo menos aqueles mais politizados, tentando falar para vocês que isso é a resolução de todos os problemas da sociedade, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Então a principal discussão econômica sobre o fim da escala 6x1 não é apenas sobre trabalhar. O debate gira em torno de custo, produtividade, emprego, inflação e crescimento econômico, tá bom? Os possíveis impactos negativos apontados por críticos são aumento de custo da empresa, que eu já falei, uma possível redução de empregos, isso aqui é importantíssimo. Se você é empresário, microempresário, e você não tem condições de continuar crescendo, fatalmente você vai estagnar a tua empresa. Se você não tem aumento de capital, não tem aumento de renda, o que você vai fazer? Você vai continuar com 1.000 funcionários? Você, seu João, seu José, dono da padaria aí do seu bairro, você vai continuar com 10 funcionários se você não vende mais pão? Não vai. E aí esses empregados que em tese são explorados 6 dias, vão ter 7 dias de descanso. Sabe o que vai acontecer? Uma grande procura por auxílio do governo, e aí, estou tirando a questão política, tá? Uma grande procura por auxílio do governo, baixo crescimento de renda, a gente não vai ter mais uma renda crescente porque não tem emprego, e vamos afundar novamente a nossa economia. Basicamente, posso explicar isso melhor depois, mas basicamente é isso. Então, quem está reclamando da escala 6x1 vai ficar 7 dias em casa, tranquilão, sem trabalho e sem renda. E o impacto na produtividade. Os críticos argumentam que a redução de horas pode diminuir a produção, principalmente no curto prazo. Isso é fato. Se tu tinha 10 funcionários, só tem 7, 6, naquele dia específico, né? Como é que você vai manter o mesmo rendimento, a mesma produtividade? Como eu dei o exemplo aqui. Se você tira o teu filho que te ajuda, você vai continuar fazendo o seu trabalho de casa? Vai. Vai cozinhar para os outros 2 mais novos? Vai limpar a casa? Vai. Mas vai ser a mesma coisa? Um serviço que você fazia de 10 da manhã a meio-dia, você vai começar 8 da manhã e você vai terminar 3 da tarde, porque você está sozinho. Você não tem mais ajuda. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Um dos maiores problemas, pressão inflacionária. Aumento de custo pode ser repassado para os preços de produtos e serviços. Isso pode contribuir para a alta da inflação, reduzindo o poder de compra das famílias. Então, pessoal, se a inflação sobe, tudo desanda, principalmente para você. A inflação subindo, ela acaba com o poder de compra que já é pequeno. Hoje, o salário mínimo mal dá para sobreviver. Aqueles que gastam boa parte com remédios e sobrevivência. O nome é esse, sobrevivência. A pessoa não vive, ela sobrevive. E se esse fator inflacionário piorar, a qualidade de vida dessas pessoas vai cair muito. Isso pode influenciar na questão social, na questão mental, na questão do descanso. Você fala para mim o seguinte, você vai descansar sem emprego, doente, sem renda, sem comida na mesa, você vai descansar? Ah, agora eu estou em casa 2 dias, vou descansar. Você vai descansar? Acredito eu que não. Tá bom, pessoal? E o risco para o crescimento econômico, né? Então, menor competitividade de alguns setores pode afetar a exportação, investimentos em geral, enfim. O crescimento econômico pode ser impactado se a produtividade não acompanhar a mudança. Fato. O debate continua. Enquanto uns veem ganhos sociais importantes, outros alertam para riscos econômicos que precisam ser avaliados com cuidado. Então, falei para vocês aqui alguns minutinhos, tá dando 5 minutos agora de vídeo, sobre algumas questões que isso pode estar influenciando, pessoal. E a gente tem diversos outros assuntos que pode estar influenciando diretamente, tá bom? Então, fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, vou estar postando aqui para vocês atualizações. O que vocês tiverem de dúvidas, de curiosidade, pode estar colocando aqui. Segue lá no Instagram, pessoal. Curte o canal, segue no Instagram, compartilha esse conteúdo para que a gente possa estar informando mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, eu sou o JG Finpro, agradeço a atenção de vocês. Vamos com tudo, vamos para cima. Educação financeira na veia, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Fui.